Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O tema da nossa mensagem é transformação radical. Transformação radical. Deus, nós pedimos que Tu venhas, em nome de Jesus, falar conosco neste momento. Tu sabes o quanto desejamos ouvir-te, escutar-te. Assim sendo, que Tu venhas, em nome de Jesus, falar conosco, com poder e autoridade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Transformação radical. Todos vocês sabem que é impossível alguém que encontrou com Jesus não ter passado por uma metamorfose ou transformação radical. É impossível. Se alguém diz que está em Jesus, mas não foi submetido por Deus a uma metamorfose ou transformação radical, é porque não está com Jesus. Todos quantos encontraram com Jesus, indiscutivelmente, tornaram-se novas pessoas, porque houve uma transformação radical internamente, que desemboca em uma transformação externa, mudança de vida, transformação de vida. Este verso é uma poderosa declaração sobre a transformação que acontece na vida de quem encontra com Cristo. Quando estamos em Jesus, Ele não apenas perdoa nossos pecados, mas também nos dá uma nova identidade e um novo propósito. Daí a razão de dizer há pouco que é impossível alguém que encontrou com Jesus não ter sido transformado radicalmente. Hoje, eu desejo refletir com você sobre o significado de ser nova pessoa em Jesus. Sobre o significado de ter sido transformado e transformada por Jesus. De ser nova gente, nova pessoa em Jesus. Sendo assim, eu entendo que nós precisamos entender o significado, em primeiro lugar, da expressão estar em Cristo, ou estar em Cristo, que é ter uma nova identidade. Quando o apóstolo Paulo diz
se alguém está em Cristo, nova pessoa é. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: tem uma nova identidade. Passou a ser uma pessoa com uma nova identidade. Estar em Cristo não é apenas frequentar, portanto, uma igreja ou seguir rituais religiosos. É ter um relacionamento vivo e pessoal com Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Tem muita gente que pensa que foi transformada porque passou a seguir uma agenda religiosa, porque se tornou em algum momento da sua vida, por meio do batismo, membro de alguma igreja evangélica protestante. Faz parte? Faz. Mas não se restringe, não se resume. Essa não é a síntese do estar em Jesus. Porque estar em Jesus implica em passar a ser uma nova pessoa, a ter uma nova identidade. Antes de Cristo, quem, como eu e você, não tinha noção do que é o Evangelho, estava marcado pelo pecado, pela culpa e pela separação de Deus. Em Cristo, eu e você, pela fé, assim entendemos, nos tornamos filhos de Deus. É o que João diz em seu Evangelho, no capítulo 1, verso 12. Herdeiros do reino de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, verso 17. E cidadãos do céu, diz também o apóstolo Paulo quando escreve aos Filipenses, no capítulo 13, verso 20. Uma nova identidade, uma nova pessoa. Estar em Jesus significa tornar-se uma nova humanidade. Todos que não estão em Jesus estão em Adão, na humanidade da queda, que está amarrada, algemada pelo pecado, rendida ao pecado. Se eu estou em Jesus, se você está em Jesus, isso significa que nós fomos submetidos por Deus, por meio do Espírito Santo, a uma transformação, a uma metamorfose radical, nova identidade. Esta é a primeira coisa que a expressão estar em Cristo significa. A segunda coisa é que as coisas velhas já passaram. É o que diz aí a sequência do texto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova pessoa é, possui uma nova identidade, e as coisas velhas já passaram. O poder do passado quebrado por Cristo, é isto que Paulo está dizendo em outras palavras. O pecado e suas consequências não têm mais domínio sobre quem foi submetido a esta transformação radical, que possui uma nova identidade. É o que Romanos 6, verso 14 diz. Quando Jesus nos transforma por meio do Espírito Santo, Ele apaga o nosso passado e lança nossos pecados no mar do esquecimento. É o que destaca Miqueias 7, verso 19. O que significa? Significa que quando uma pessoa possui essa nova identidade, se torna essa nova pessoa em Jesus, a velha natureza adâmica é deixada para trás. Paulo fala em Efésios 4, versos 22 a 24, sobre o despojar do velho homem e revertir-se do novo. Não podemos viver no passado quando Cristo já nos deu um futuro glorioso. Eu não estou dizendo que isso significa que nós devemos esquecer o nosso passado, ou, melhor dizendo,
que quem foi submetido a esta transformação, a esta metamorfose radical, tem que esquecer no sentido de não lembrar do seu passado. Não é isso. Mas é não viver o que se vivia no passado. É não andar de acordo com o estilo de vida que se tinha no passado. É não olhar para o passado e ficar sentindo saudade. É não lembrar das coisas que tinham a ver com a velha vida, com a antiga identidade, com prazer, com satisfação. Vocês sabem que tem muita gente que vive presa ao passado, no sentido de olhar para o passado, de reportar o passado, tendo prazer em tudo que se viveu no passado. Se é assim, eu ouso dizer em nome de Jesus, que não houve a transformação radical. A metamorfose não aconteceu. O que na teologia nós chamamos de regeneração não ocorreu, não aconteceu, porque quem se tornou objeto desta transformação radical, nasceu de novo, vai olhar para o passado, considerando tudo o que viveu no passado sem Jesus, com tristeza, com pesar na alma. Não terá um pingo de satisfação. Dor e angústia muitas vezes, porque o que vem diante do presente com Cristo se tivesse conhecido o Evangelho antes, não teria feito o que fiz. Eu não teria vivido o que vivi. Meus irmãos, quanto vocês sabem que o oposto acontece em se tratando de muitos que fazem parte de muitas denominações evangélicas em nosso país e no mundo, que é um indivíduo que se torna membro de uma igreja porque foi batizado e vive presa no passado, não no sentido de ficar lembrando só, mas no sentido de ficar lembrando e desejando viver aquilo que foi vivido. Paulo está dizendo: todos quantos que estão em Jesus são novas pessoas e não vivem presos à antiga natureza. Em outras palavras, Paulo está dizendo: aquela vida passada não domina mais, não é majoritária, não define o estilo de vida comportamental deste que está em Jesus, porque houve a transformação radical, houve a metamorfose radical. Todas as vezes que eu me recordo de algo que fiz oposto à vontade de Deus, o meu coração sente tristeza, pesar. Há algo em seu passado que ainda te prende? Há algo em seu passado que ainda te prende, que ainda te escraviza? Existe alguma corda relacionada ao seu passado, pensando na sua vida comportamental, relacionada à questão ética, que te prende? Entregue hoje aos pés da cruz e receba a liberdade que vem de Jesus. O que eu estou dizendo aqui é que quem nasceu de novo, quem foi submetido a esta metamorfose radical, não vive considerando as suas memórias, satisfação no que viveu, do que viveu no passado. Mas há a possibilidade de alguém estar em Jesus e ainda, não de modo majoritário, está mentalmente, está emocionalmente, está psicologicamente com resquícios, com saudosismo. E isso precisa ser posto aos pés da cruz de Jesus, para que
seja dizimado, para que seja destroçado, e efetivamente ocorra aquilo que agrada a Deus, envolvendo todo o ser, considerando que quem está em Jesus é nova gente, é nova pessoa. A expressão está em Cristo, em terceiro lugar, significa que tudo se fez novo. Em primeiro lugar, significa uma nova identidade, uma nova pessoa. Em segundo lugar, que as coisas antigas, relacionadas à natureza adâmica, ficaram no passado. A ideia de não domínio majoritário mais, de não domínio permanente e constante mais. E em terceiro lugar, significa que tudo se fez novo, uma nova vida em todas as áreas. Quando estamos em Cristo, nossos pensamentos, atitudes e desejos são transformados. Romanos 12, verso 2. Nós não somos mais guiados pela carne, mas pelo Espírito Santo. Gálatas 5, verso 16. Essa transformação, esta metamorfose radical que o Espírito Santo promove no ser de quem está em Jesus, ou passou a estar em Jesus, tem a ver com mudança de pensamento, com mudança de atitude, com mudança de desejo. Um novo propósito e missão passa a envolver quem está em Jesus. Como novas pessoas, como nova gente, nos tornamos embaixadores de Cristo, chamados a testemunhar e a espalhar o Evangelho. Uma nova perspectiva, novas prioridades. A agenda existencial passa a ter como prioridade aquilo que está relacionado com o Evangelho. O desejo de falar de Jesus, de propagar Jesus, de viver unicamente agradando a Deus, sendo uma testemunha do Evangelho, passa a ser majoritário. Tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus passa a ser majoritário, porque é uma nova pessoa, nova gente, nova criatura, porque foi submetida à mudança. É uma transformação radical, integral, não é parcial. É a mudança dos pensamentos, dos desejos e das atitudes. Tem a ver com o interno e com o externo. É impossível alguém que foi subjetivamente, internamente mudado por Deus não externar isto no dia a dia. É conversa fiada dizer que alguém está em Jesus, ou passou a estar em Jesus, e não evidencia isso. Continua tendo os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, as mesmas atitudes. É incongruente, é antagônico, considerando o que o Evangelho diz com relação a quem está em Jesus. Mudança de pensamento, mudança de rumo. Os alvos mudam, tudo passa a ser almejado e desejado para a glória de Deus. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa se torna uma pessoa que não pode pecar, não é isso, porque é impossível viver sem pecar. Eu estou dizendo que se houve a transformação radical, se houve o novo nascimento, não haverá permanência, constância no pecado. Não haverá prazer, satisfação, náuseas, tomará conta do estômago, espiritualmente falando, deste que está em Jesus, quando fizer algo errado, pecaminoso, ou pensar em algo pecaminoso.
Você tem vivido esta novidade de vida? Você pensa distintamente dos que não estão em Jesus, majoritariamente? Seus desejos são distintos dos que não estão em Jesus, majoritariamente? As suas atitudes são facilmente percebidas como atitudes que se distinguem dos que não estão em Jesus? Você vive esta novidade de vida? Você percebe isso em sua existência, em sua vida, em sua caminhada existencial? Que de fato algo extraordinário, estupendo, aconteceu em você, em um momento da sua história. Seja você alguém que nasceu em um berço evangélico ou não, que encontrou com Cristo depois. Tem que existir, seja na vida de alguém que nasceu no berço evangélico ou não, essa percepção de que é uma variante estranha no sistema, considerando as questões éticas e comportamentais, rendidos, submetidos à humanidade, presa, cativa ao pecado. Tem que haver externamente, considerando a vida comportamental, as atitudes, a percepção da distinção. Daí a ideia do profeta Malaquias dizer que há uma diferença entre o justo e o injusto. Essa diferença é percebida, é notada na vida. Pensamento, desejo, atitude. Volto a ressaltar, se você é alguém que encontrou com Jesus já na fase adulta, você vai olhar para o seu passado, não com saudade do seu passado, tudo aquilo que o Evangelho passar a te dizer, que não tem a ver com o Evangelho, e você viveu em algum momento isso, você vai ter desprazer ao lembrar. E vai lembrar e agradecer a Deus por estar vivendo essa novidade de vida, por ter sido encontrado ou encontrada por Jesus, ter sido transformado ou transformada por Jesus. Eu concluo esta mensagem dizendo que em Cristo somos feitos novas pessoas. O passado já não define mais quem somos, pois fomos transformados pelo poder do Evangelho. Nova pessoa, nova gente, que não está presa no passado, no sentido de ficar lembrando, de ficar não desejando apagar definitivamente a vida comportamental, seja algo relacionado à roupa, seja algo relacionado à música, seja algo relacionado a encontros, a lugares, a espaços, a relacionamentos que não tem a ver com o que o Evangelho diz. Rompimento radical. Pois transformação aconteceu, ou a transformação radical do ser aconteceu. Se você ainda não experimentou essa nova vida, você precisa se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso disto. Eu preciso ter esta percepção de que o meu ser foi mudado, de que eu fui submetido ou submetida a essa transformação, a esta metamorfose radical. Se há algo em sua vida que precisa ser renovado, como disse, entregue a Jesus, coloque aos pés da cruz, Ele está pronto para te fazer mudar isto, fazer com que você saia disso, curar suas feridas e te dar uma nova história, uma nova história. Que Deus possa fazer com que nós tenhamos esta consciência que vida com Jesus é vida de transformação, é vida incompatível com o estilo de vida que os injustos possuem.
é vida de alegria e de satisfação por tudo que Deus faz o tempo todo, considerando as suas misericórdias que se renovam sobre a minha vida, sobre a sua vida a cada manhã. Abaixe sua cabeça, converse com Deus mais uma vez. Deus amado, Deus santo, eu quero te agradecer pelo privilégio que temos de ouvir tua palavra, de termos sido encontrados por ti por meio do Espírito Santo e termos nos tornado de Jesus, pessoas de Jesus, que nós possamos testemunhar que somos de Jesus, nós possamos viver esta novidade de vida, em o nome de Jesus, a glória de Jesus, amém. Ponham-se de pé.